Feche os olhos. Vamos pedir iluminação do Espírito Santo. Senhor nosso Deus, nós carecemos da iluminação do Espírito Santo de Deus. Não há na inteligência humana capacidade de discernir as maravilhas da Tua lei. Então nós nos humilhamos na Tua presença e clamamos, a fim de que por meio do Teu Espírito, a mente dos Teus filhos seja iluminada, a fim de que discernamos a Tua voz. E discernindo a Tua voz, obedeçamos às Tuas orientações. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, meu amado, mantenha sua Bíblia aberta no Evangelho do Senhor Jesus, segundo o relato de Mateus, capítulo 5. Nós fizemos a leitura do verso 1 até o verso 12, que marca o início do Sermão do Monte, um texto bastante clássico da literatura dos Evangelhos e clássico para a nossa jornada cristã. Nós vamos olhar para este texto, esperando que o Senhor nos fale poderosamente ao coração. Não sei se você conhece um livro chamado The Jungle Book. Este livro o livro da selva, trata da história de um menino chamado Mowgli, que foi criado entre lobos e foi encontrado com hábitos pouco humanos. Muito provavelmente este livro de 1894 foi inspirado em uma história real de Dina Sanikar. Esta criança, também conhecida como lobo indiano, foi encontrada por caçadores em uma matilha de lobos. Estes caçadores, então, espantados com o que viram, mataram os lobos e levaram a criança para a civilização. A criança foi colocada em um abrigo e tentaram domesticá-la. Mas havia uma dificuldade muito grande para que esta criança voltasse a andar ou começasse a andar como um bípede, porque ela andava com mãos e pés no chão. A história conta que ela foi apanhada tentando afiar os seus dentes em pedras e que não conseguiu, mesmo com todo esforço, não conseguiu emitir uma só palavra. Ela só emitia sons guturais, como animais mesmo. E a pergunta é, esta criança era um ser humano ou esta criança era um lobo? De onde nós entendemos ser uma pergunta de ordem filosófica. Esta criança é ontologicamente uma criança, porque Deus a criou como criança, ou ela é epistemologicamente um lobo, porque se entende como lobo, porque se percebe como lobo, porque foi educada como lobo. Esta pergunta transcende a história da criança lobo e chega aos nossos dias e nos faz pensar aquilo que na filosofia se sobrepõe a outra área. A ontologia, aquilo que Deus fala que nós somos, aquilo que nós somos por essência, é aquilo que se sobrepõe? Ou se sobrepõe aquilo que nós julgamos ser? O texto que nós lemos não trata de um menino que foi criado entre lobos.
O texto bíblico que nós lemos é o início do maior sermão de todos os tempos. O conhecido Sermão da Montanha, que se encontra nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Jesus, segundo o relato de Mateus. E neste texto, o Senhor se dirige aos seus discípulos. O Senhor se dirige àqueles que o seguiam. E o Senhor então começa com aquilo que nós chamamos popularmente de bem-aventuranças, que não são características que nós devemos passar a possuir um dia, que não são características que devem ser buscadas no sentido de um dia alcançadas. Estas são características dos discípulos do Senhor. Ainda que os discípulos do Senhor não consigam discernir bem, ainda que lhes falte epistemologia para enxergarem-se como mansos, como misericordiosos, como humildes de coração, e isto nos atrapalha, por vezes, o que nos atrapalha é enxergarmos-nos desta forma, é o pecado. Assim como o menino lobo da Índia, não se enxergava como criança porque fora educado de uma forma equivocada. Assim, por vezes, os discípulos do Senhor Jesus não conseguem se perceber sendo humildes de espírito. Não se conseguem perceber como aqueles que choram pelos seus próprios pecados. Não se conseguem perceber como aqueles que são mansos, que têm fome e sede de justiça. Embora epistemologicamente não compreendam, ontologicamente o são. Porque o Senhor disse que estas são características daqueles que são seus discípulos. Portanto, a questão não é se nós devemos buscar ser. A questão é se nós conseguimos discernir que somos. Sem dúvida alguma, este foi o sermão mais revolucionário da história da humanidade. O Senhor Jesus reúne discípulos, se senta, que era uma postura típica de ensino, e começa a falar com seus discípulos: os meus discípulos são assim. Veja, o Senhor não fala, os meus discípulos um dia se tornarão assim. Os meus discípulos são dessa forma. E é interessante como nós já vimos pessoas elaborando a respeito das bem-aventuranças, dizendo: eu sou manso, mas não sou humilde. Eu até choro pelo meu pecado, mas não tenho sede e fome de justiça. O que é um equívoco, porque não há como as bem-aventuranças serem tratadas separadamente. E um outro aspecto que é importante de nós refletirmos olhando para este texto, é que nenhuma destas características é característica humana, material. Portanto, quando nós falamos de chorar, de bem-aventurados os que choram, nós não estamos falando, ou o texto não nos fala, daqueles que são emocionalmente instáveis, ou daqueles que são mais emocionalmente sensíveis a palavras e ambientes de emoção. Não é disso. Todas as características das bem-aventuranças são espirituais. Portanto, os humildes de espírito são aqueles que discernem que são pecadores, que são incapazes de caminhar sozinhos na direção de Deus o Pai. E por isso choram, por isso são quebrantados, por isso se veem incapacitados. E porque se olham como
mais um dentro de um contexto de pessoas incapazes, são mansas. Porque já que eu sou pecador, eu trato o outro pecador com mansidão. Porque se ele se equivoca contra mim, nada mais ele fez do que aquilo que eu posso fazer em potência contra ele. E diante deste contexto, só cabe a nós ter fome e sede de justiça. Veja como estas características todas das bem-aventuranças são espirituais e não sociais, meramente relacionais. Elas não devem ser estudadas ou compreendidas separadamente e nem devem ser compreendidas como algo natural, humano, meramente emocional e de personalidade. Antes revelam a identidade do discípulo do Senhor. E eu gostaria de compartilhar com você nessa manhã exatamente sobre o coração do discípulo. Quantos aqui são crentes em Jesus? Levante a mão. Crentes em Jesus. Olha, muito obrigado, podem baixar. Agora, quantos aqui são discípulos de Jesus? Levante a mão. Por que o número está menor? É um equívoco, irmão. O crente em Jesus não tem outra forma de viver senão sendo discípulo. A pergunta quem é crente nos soa mais fácil de responder. Mas quando nos perguntam, você é um discípulo de Jesus? A gente treme nas bases e fica como que a refletir, sou mesmo ou não sou? E eu quero conversar com você sobre o coração do discípulo. E nós vamos olhar para o verso 1 do capítulo 5. Diz-nos assim a palavra: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. O primeiro aspecto do coração do discípulo é que ele deseja mais proximidade com o Senhor. O texto fala disso claramente. Que aqueles que eram discípulos do Senhor se aproximaram dele, chegaram perto dele. É impossível que nós tenhamos um coração de discípulo se nós não tivermos o desejo de estarmos cada vez mais próximos do nosso Senhor. O próprio Senhor vai dizer em João capítulo 6, no verso 37, que todo aquele que o Pai me dá, este vem a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Aquele que o Pai me dá, estes vêm a mim. Nós somos daqueles que buscam um relacionamento próximo e íntimo com o Senhor. O coração do discípulo é aquele que deseja estar sempre casado com aquilo que é orientação do seu mestre. É por essa razão que nós clamamos por santidade. É por essa razão que nós clamamos ao Espírito Santo de Deus para cuidar do nosso coração, para lapidar o nosso caráter. Porque nós queremos estar próximos do Senhor e nós sabemos, segundo a palavra, que os nossos pecados causam separação entre nós e Deus. Portanto, se somos discípulos, desejamos a proximidade do Senhor. E nós nos aproximamos do Senhor quando lemos a sua palavra, quando recebemos da palavra orientações para a nossa vida e para a nossa jornada. Existem pessoas querendo se aproximar de Deus sentindo coisas, tendo experiências sensoriais. Deus está aqui porque eu me arrepiei. Deus está aqui porque eu senti um vento. Não que estas coisas não possam acontecer. Se o Senhor quiser se revelar, assim Ele o fará.
Mas nós estamos próximos do Senhor quando ouvimos a Sua palavra, quando lemos a Sua palavra, quando amamos a Sua palavra, quando meditamos na Sua palavra, quando internalizamos a Sua palavra e quando obedecemos a Sua palavra. Assim, se você tem um coração de discípulo, você vai querer estar perto dele. Mas nós também, que entendemos ser a palavra inspirada por Deus. A palavra é o sopro do Senhor, é o sopro da sua voz, é o sopro da sua vontade. Nós também nos aproximamos do Senhor quando nós buscamos a sua presença em oração. Meus irmãos, o coração do discípulo é aquele que precisa. O salmista vai elaborar isto poeticamente, de uma forma linda. Da mesma forma que uma corça suspira pela corrente das águas, assim, Senhor, por Ti, aspira a minha alma. E eu não consigo imaginar uma corça num ambiente sem água alguma, com muito calor, vivendo como que um dia após o outro, esperando que em algum momento a água seja encontrada. A metáfora não é esta, irmão. A metáfora é de um animal seco, magro, e que vive em busca de encontrar um filete de água que seja no seu deserto. No entanto, em outros lugares por aí, não aqui na catedral, existem irmãos e irmãs que andam em desertos existenciais e que se envolvem com as coisas da igreja e que se envolvem com reuniões as mais diversas, mas que no silêncio do seu quarto não leem a palavra. Meus irmãos, se nós temos um coração de discípulos, isso é impossível. Nós andamos a suspirar. Eu preciso ler pelo menos um capítulo, Senhor, 2 capítulos, 10 capítulos, eu preciso da Tua palavra. Se nós temos um coração que busca estar próximo do Senhor, nós buscamos uma vida de oração. E nunca foi tão comum nós compartilharmos o nosso coração como nos nossos dias. É verdade ou não é? Se você não tiver ninguém com você no ambiente em que você está, você publica o seu coração e o mundo toma conhecimento. Você fala do seu coração para o seu pai, para a sua mãe, para o seu cônjuge. Você fala do seu coração para o seu amigo, para o seu irmão. Você fala do seu coração para o seu colega de trabalho, de universidade. Mas por vezes existem cristãos chamados por Deus para serem discípulos que passam o dia, a semana e até mês sem orar. No entanto, amados, o coração do discípulo é aquele que busca, que deseja mais proximidade, não com as coisas de Deus tão somente, mas mais proximidade com o próprio Deus. Se você é um discípulo de Jesus, você precisa ler a Bíblia e orar. Se você é um discípulo de Jesus, você vai desejar ter proximidade com Ele. Mas não apenas isto. O discípulo, o coração do discípulo, nutre uma nobre expectativa. O texto diz, no verso 1, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los. Irmãos, eu fico pensando no que havia no coração destes homens quando o Senhor se sentou para ensiná-los
E eles então se juntam, se assentam e esperam a aula começar. O discípulo do Senhor é aquele que nutre no coração uma santa expectativa, uma nobre expectativa por aquilo que o Senhor Jesus vai falar e fazer. Diferentemente da multidão, a multidão está interessada naquilo que Jesus pode fazer por mim. Mas o discípulo está interessado em o que eu posso fazer para estar mais perto dele. A multidão pergunta qual é o milagre que o Senhor pode operar em mim, mas o discípulo diz: eu apenas quero gozar do milagre de estar perto de ti. O coração do discípulo é aquele que vibra na presença do Senhor. Você sabe qual é o maior milagre que nós podemos viver nesta manhã? O maior milagre que nós podemos viver nesta manhã é estarmos reunidos diante da palavra do Senhor, gozando da presença dEle e rogando a Ele que fale ao nosso coração. Este é o maior milagre. O maior milagre é estar na companhia do Senhor. Talvez a nossa oração precisa ser reconfigurada. No lugar de Senhor, faça algo por mim, Senhor, me permita experimentar a Tua presença. No lugar de atende as minhas orações, cuide da minha saúde, cuide dos meus recursos, cuide da minha casa, seja, Senhor, me faz sentir a Tua presença, me faz discernir a que o Senhor está presente aqui, me faz, Senhor, experimentar com expectativa aquilo que o Senhor há de falar e de fazer entre nós, porque estar na Tua presença é o que me basta. O coração do discípulo é aquele que espera com expectativa o ensino do Senhor, que se alegra na presença. E somente o Espírito Santo de Deus pode gerar isso em nós. Pense comigo. Se eu pedisse para você produzir Hamlet, por exemplo, escreva uma história como Hamlet. E certamente você me dirá: pastor, eu não consigo. Eu não tenho os dons, a capacidade, a genialidade de Shakespeare. Mas se fosse possível que o entendimento, que a compreensão, que a cultura de Shakespeare viesse à sua mente, aí sim você conseguiria produzir Hamlet. Nós não conseguimos viver como discípulos, porque não está em nós a capacidade e a habilidade para vivermos desta forma. Mas por meio do Espírito que em nós habita, nós passamos a ter nele essa condição. E é por essa razão que nós vivemos essa santa expectativa. A cada vez que nós abrimos a Bíblia, a cada vez que nós nos colocamos de joelhos, a cada vez que nós nos reunimos como igreja, nós temos a santa expectativa de que o Senhor vai falar com a gente, de que Ele vai ser glorificado entre nós, e tão somente adorá-lo é o que nós precisamos. O coração do discípulo busca, deseja mais proximidade. O coração do discípulo nutre uma santa expectativa, uma nobre expectativa. E por fim, o coração do discípulo é ensinável. Diz o verso 2: e ele passou a ensiná-los, dizendo. É impossível que você tenha um coração de discípulo se você não tiver um coração ensinável, pastoreável, cuidável.
Uma das primeiras ações do Espírito em nós é tirar o nosso coração de pedra e colocar um coração de carne. É nos humanizar e nos colocar em condições de depender do Senhor. Nós temos diversos textos na Bíblia que nos exortam para sermos discípulos. E em muitos destes textos, ser discípulo está associado a viver de uma forma apreendida por nós diante do Senhor. Você conhece um discípulo soberbo? Não. Porque ou ele é discípulo ou ele é soberbo. Você conhece um discípulo orgulhoso? Não. Porque ou ele é humilhado na presença do seu mestre, ou ele é orgulhoso. Não dá para conciliar as duas coisas, irmão. O Senhor nos repreende, o Senhor nos exorta, o Senhor nos ensina, o Senhor nos admoesta. E nós devemos estar com o coração humilhado na sua presença, dizendo: Senhor, continua a operar em mim. Senhor, continua a falar comigo. Senhor, eu não sei como proceder. O coração do discípulo é um coração obediente à sua orientação. Você pode ser o que você quiser na estrutura da igreja. Se você não for sensível à voz do Senhor, você ocupa apenas um lugar na igreja e não no reino. Você pode exercer as funções de liderança, sejam elas quais forem, do pastor até o líder de segmento menor dentro da estrutura da igreja. Se você não for humilde, manso, quebrantado, ensinável, você faz parte da estrutura, tão somente. Como é que anda o seu coração? Você quer proximidade com o Senhor? Você aguarda com expectativa esta reunião, por exemplo? O que o Senhor quer falar comigo no domingo pela manhã? Você vibra, irmão, quando está vindo para a igreja ou vem chutando lata, chateado? Irmão, você tem que vir para cá vibrando. Você tem que abrir a sua Bíblia vibrando. Você tem que se colocar de joelhos vibrando. Porque há no coração do discípulo a santa expectativa daquilo que ele tem poder para falar e fazer. E você tem um coração ensinável? Você tem um coração obediente? Você tem um coração quebrantado? E talvez você esteja já com o coração apertado me dizendo: pastor, eu não tenho. Eu não consigo, pastor, ser assim. Está na hora de você sair do ambiente dos lobos. Porque são os lobos que fazem você pensar que é lobo. Está na hora de o Senhor te resgatar desse ambiente. E fazer com que você se conscientize que você é discípulo. Quando nós não discernimos isso, somos como o menino lobo, que acha que é lobo, sendo criança. E somente o Senhor Jesus seria capaz de fazer isso. Porque se nós caminhássemos por nós mesmos, nós viveríamos como lobos. Nós viveríamos ferozes. Nós viveríamos desumanizados. Nós viveríamos apartados da presença do Senhor. Mas Jesus veio a este mundo, se ofereceu na cruz. E Ele, então, quebrou o muro que havia de separação entre nós e Deus.
Ele, por meio do seu sangue, construiu um novo e vivo caminho. Ele nos atraiu para perto de si e, em resposta a esta santa vocação, nós vamos. E é por causa desta obra do Espírito que nós aguardamos com expectativa. E é nessa relação de dependência que nós nos descobrimos como discípulos que precisam do Mestre a cada momento. Veja, irmãos, a partir deste momento, então, do verso 2, o Senhor começa a dizer para eles aquilo que eles são, não aquilo que eles precisam fazer para ser. Assim, eu quero lembrar a você, meu irmão e minha irmã, você que é um discípulo do Senhor e que se sentou aqui para ouvir de Deus, o Senhor diz a você, o Senhor diz a mim, por meio da sua palavra, busque proximidade com o Mestre. Aguarde com expectativa aquilo que Ele vai fazer e falar. Tenha um coração sensível e ensinável. E uma vez que nós ouvimos tudo isto, o Senhor passa a relembrar aquilo que nós somos. E eu passo a relembrar à nossa igreja e a todos que conosco estão, aquilo que os irmãos e eu somos. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu e você temos o espírito humilde, porque nós não conseguimos construir a nossa própria salvação. Somos pecadores. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Diante desta triste realidade de que somos pecadores, nós nos quebrantamos diante do Senhor. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E se eu sou pecador, eu sei que o meu irmão é pecador também. Por isso sou manso na direção dele. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Somente o Senhor pode nos alimentar com fome e saciar a nossa fome e a nossa sede de justiça. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Glorificai e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Que Deus te sustente. Que Deus me sustente. Que Deus nos faça viver com um coração de discípulos. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor.